Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Essa semana vamos desfrutar desfrutamos, na verdade, uma palavra maravilhosa, de orientação. E o título dessa semana é A Cruz ou Ascetismo. E toda vez que eu vejo a palavra cruz numa mensagem, eu já penso, essa daí vai ser pancada, Porque quando os irmãos falam da cruz, não vem palavra fácil por aí. Eu acho que mais difícil ainda do que ouvir é falar, Porque o Senhor dá muita pancada na gente, a gente é muito exposto, vê muita coisa que a gente tem que melhorar. Senhor Jesus. E começando aqui para os irmãos, o que era o ascetismo, Eu particularmente tinha minhas dúvidas, então eu fui pesquisar. Os irmãos deram algumas definições no alimento diário durante a semana, mas o significado é o seguinte: o que é ascetismo? Doutrina de pensamento ou fé que considera o autocontrole estrito do corpo, um caminho imprescindível em direção a Deus, a uma verdade ou uma virtude. Ou seja, o corpo é o caminho imprescindível para você atingir Deus, para você atingir uma determinada verdade ou uma determinada virtude. Senhor Jesus. E o ascetismo, as características dele são muito fortes em duas religiões, que é o budismo e o hinduísmo. Você vê os monges que ficam lá 40 dias sem comer ou se alimentam com um grão de arroz. Eles creem que por fazer, de certa forma, o corpo sofrer, ou você trabalhar o corpo, você vai atingir algo superior, algo divino. Senhor Jesus. E o ascetismo ele começou a entrar na igreja, e ele se consolidou ali por volta do século 4 e 5. E é uma mistura de filosofia e religião. O Senhor, por meio da cruz, o Senhor já falava para nós que nós tínhamos que mortificar os efeitos do corpo. Mas não era dessa forma. Não era mortificar o corpo. Ou seja, eu não vou mortificar o meu corpo. Eu não vou fazer o meu corpo sofrer. Mas é o quê? É eu purificar, ou seja, tornar essas características ruins que habitam no meu corpo inúteis. Elas vão ser inúteis na minha caminhada cristã. Ou seja, eu vou mortificar essas características. Senhor Jesus. E não é por meio de chicotada, por meio de jejuns gigantescos, por meio de sofrimento ou de castigo, que você vai atingir alguma coisa. Não. Muito, muito, muito pelo contrário. Senhor Jesus. O ascetismo pressupõe que nós podemos mortificar esses efeitos por meio de um esforço nosso. Ou seja, se eu me der 50 chicotadas pela manhã, eu vou pecar menos. Provavelmente sim, porque eu vou estar todo machucado, Vou estar todo ferido e realmente sim. Mas pior do que isso, eu vou atingir algo que foi feito pelo meu próprio esforço. Não foi algo que o Senhor trabalhou em mim. O Senhor, por meio da sua palavra, por meio do viver, por meio dos meus desfrutes, por meio da minha comunhão. Não foi algo que o Senhor me iluminou, o Senhor trabalhou em mim. Não, foi um esforço meramente meu. E aí é que está o problema. Tudo que eu faço, da minha força de vontade, com as minhas mãos, aquém do Senhor Jesus, isso está errado. Porque é um esforço próprio, é um esforço mortal. E logo, logo isso vai cair por terra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, aqui em Romanos 7, 18. Oh, Senhor Jesus. Romanos 7, 18 a 20. Fala assim: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto desejar está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Senhor Jesus. Então, irmãos, o nosso corpo, muitas vezes, ele nos domina. Não é uma natureza fácil. Não é. Acho que, mais do que eu, muitos irmãos podem dar testemunho disso. Os irmãos mais experientes sabem que não é fácil você lidar com a sua carne, com a sua pessoa, com os seus muitos problemas que habitam em nós. Senhor Jesus.
E a cruz, ela veio justamente para abrir um caminho para nós. Um caminho que estava fechado. Você não conseguia mortificar esses efeitos do corpo por você mesmo. Então alguém tinha que fazer por você. Então a obra do Senhor Jesus na cruz foi o que abriu esse caminho, abriu essa possibilidade. Senhor Jesus. Amém. E um aspecto muito forte da cruz é justamente lidar com a nossa carne. Porque não é algo fácil de ser trabalhado. O Senhor passou ali 33 anos e meio, experimentou na carne mesmo, o tanto que é difícil, para que ele pudesse, de fato, passar essa experiência para nós. Falar, o Senhor veio, morreu, passou aqui, na verdade, viveu 33 anos, experimentou o que era dor, o que era sofrimento, o que era solidão. O Senhor experimentou tudo, de tudo que nós imaginarmos. E isso, quando nós cremos no Senhor, tudo isso vem para nós, por meio do Espírito. Senhor Jesus, toda essa experiência ela está acessível a nós. Tudo que o Senhor passou, tanto por meio da sua palavra, quanto pela sua obra, isso está acessível a nós. Senhor Jesus. E continuando aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 12, fala assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a elas. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morreis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Senhor Jesus. Então eu tenho que fazer o quê? Por meio do meu corpo, fazer as coisas viverem, mas não por meu esforço próprio. Pelo esforço que o Senhor já fez por mim na cruz. Senhor Jesus. Então, pelo Espírito, eu tenho que fazer esses efeitos da carne serem subjugados. Eles serem submissos à minha vontade. Não à minha vontade, à vontade do Espírito. Então, quanto mais eu desfruto, quanto mais eu me atento, fico atento às coisas do Senhor, mais eu desfruto da sua presença, mais eu estou com os irmãos, mais eu desfruto hinos. Quanto mais isso eu faço, mais eu mortifico essas vontades da minha carne. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E a solução, irmãos, não foi fácil, para chegar a isso. O Senhor precisar morrer por mim e por você. Eu acho que isso é o que torna algo assim ainda mais doce, na cruz. Porque cruz não é algo fácil. Mas quando você olha que o Senhor já fez algo por você, não tem como você não tomar a sua cruz. Eu, particularmente, quando estava ali desfrutando dos versículos, aí você vai vendo o que o Senhor fez, o Calvário, os sofrimentos, quando ele fala ali na cruz, Senhor Jesus, isso não tem como tocar o nosso coração. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E voltando um pouquinho aqui em Romanos capítulo 6, fala assim, o versículo 5. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então, irmãos, esse corpo, esses problemas, essas falhas, essas limitações que habitam em mim, elas já foram destruídas na cruz. Então, por que será que eu ainda não consigo no meu viver praticar essas coisas? Por que será que no meu dia a dia eu ainda não consigo viver e mortificar essas coisas? Porque eu tenho vivido pouco no Espírito. Ou seja, eu tenho desfrutado de pouca comunhão com o Senhor. Eu tenho desfrutado de pouca luz. Muitas vezes eu preciso me achegar à palavra para receber luz. Me achegar, às vezes, uma comunhão com os irmãos para receber luz, para receber orientação. E também para me alimentar. Eu tenho que chegar a essa palavra para me alimentar do Senhor, para me manter forte. Nós vemos ali em Mateus, quando o Senhor teve aquele embate com o príncipe desse mundo, o Senhor venceu ele por meio da palavra. Então, se eu não me alimento da palavra, eu não conheço essa palavra, eu não tenho chance alguma. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, a real libertação, ela vem em nós andarmos em novidade de vida. Que é o quê? Andar desfrutando. Ande com os olhos no céu, andando na terra com os olhos no céu. Esse tem que ser o nosso viver. Nós temos que ter muito visível e muito palpável para nós de que tudo que nós possuímos aqui é passageiro. Eu estava desfrutando de um livro que o irmão até fala, se a sua vida está muito confortável,
é porque a sua vida aqui na Terra não está sendo passageira. Né? Ou seja, você está tendo muito conforto, você acha que você vai ficar aqui para sempre. Então você se dá muitos confortos. Não, agora eu preciso de uma jacuzzi em casa, porque eu trabalho muito. Né? Nunca. Né? Senhor Jesus, não estou falando que os irmãos não possam ter jacuzzi em casa, não é isso. Mas eu estou falando assim, muitas vezes nós nos mimamos. Fala, não é uma coisa necessária, mas eu quero ter. É um mimo. Né? Senhor Jesus. E eu não posso ter esses olhos, porque isso aqui não é eterno. Né? Ainda que eu possa ter todas essas coisas e o Senhor me conceda tudo isso, isso não deve, a minha esperança, o meu viver, a minha meta, não deve esqueci a palavra, se limitar, amém, obrigado, se limitar a isso aqui. Né? Senhor Jesus, então eu preciso viver. Eu estava vendo um documentário hoje sobre aquela empresa SpaceX, que lança os foguetes para o espaço. Né? E havia um ditado que foguete não dá ré. A empresa foi lá e quebrou, falou sim, foguete dá ré. Né? E eu estava vendo o lançamento, e eu vendo o irmão falando aqui no Alimento Diário a respeito de que a lei do pecado e da morte é como a lei da gravidade. Ela sempre vai puxar você para baixo. Não importa, ela sempre vai te puxar para baixo. Só que para você, falando aqui da lei da gravidade, você vencer essa lei, você tem que ter uma força maior, né, do que a lei da gravidade. Então, por exemplo, quando você vê lá aquele foguete, né, ele está lá na estação, pronto para ser lançado, por que aquele foguete é imenso? Porque não é fácil vencer a lei da gravidade. Ainda mais que você está levando, às vezes, um satélite, um telescópio, né, é algo muito pesado, você precisa ainda de mais força para poder vencer aquilo. Então, nós temos que pensar que a nossa vida cristã, o andar em novidade de vida, é esse foguete. Você precisa, todo dia, pegar um foguete e andar em novidade de vida. Ou seja, todo dia você precisa vencer essa lei do pecado e da morte. Não é fácil. Eu acho que eu peguei já uma era diferente dos irmãos, mas os irmãos mais antigos viram quantas falhas de foguete já aconteceram, quantas pessoas morreram. Então, assim, não é uma coisa fácil você vencer a lei da gravidade, como não é fácil vencer a lei do pecado e da morte. Ou seja, só por meio de andar em novidade de vida, de desfrutar da experiência que só a cruz proporciona para nós vamos conseguir vencer essa lei que tanto nos atrai para baixo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E um ponto da mensagem que eu queria desfrutar aqui com os irmãos foi que, amém, eu sei o que é o ascetismo, eu sei o que é a cruz, e sei que a cruz veio para anular todas essas palavras vãs. Isso não serve para mim. O que serve para mim é a palavra, é a obra do Senhor, e eu tenho que me apegar a essa cruz para mortificar esses efeitos da carne. E para isso, na minha vida cristã, eu preciso ter uma vida crucificada. O que é isso? Eu preciso ter uma vida que dia a dia ela é mortificada. Ou seja, dia a dia eu preciso mortificar esses efeitos da carne. E isso não é fácil. A vida cristã nunca foi fácil. Eu acho que quando você lê a história da Bíblia, a vida de ninguém foi fácil. Aí você pode pegar lá Adão, não foi fácil. Aí você pega Moisés, não foi fácil. José, não foi fácil. Paulo, não foi. Pedro, ninguém. Então nós temos que ter em mente que a vida cristã, a carreira cristã, ela não é uma carreira fácil. Se um dia a luz do Senhor brilhou para você, você se converteu, foi batizado, creu no Senhor Jesus, agora vamos para frente. E o Senhor vai precisar trabalhar muitas coisas em nós para que nós alcancemos um objetivo. Senhor Jesus. E eu queria falar com os irmãos aqui, um ponto que eu desfrutei pessoal. Eu estava desfrutando de alguns livros falando sobre a cruz, sobre essa nossa caminhada cristã. E o tanto que nós precisamos amadurecer nessa caminhada cristã. E um irmão falava num livro a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, lá atrás, o Senhor prometeu uma terra para eles. Falou, essa terra aqui é de vocês. Isso aqui eu dei para vocês. Só que aconteceram várias coisas, o povo desceu para o Egito, depois foi escravizado, e depois o Senhor libertou eles do Egito. E eles ficaram no deserto. Só que o deserto é um perigo para nós. Por quê? É um lugar onde você não está no Egito, mas você não está na boa terra. E aí eu tomei isso como uma experiência para mim. A minha carreira cristã, a minha vida cristã, ela não pode ser uma vida de eterno deserto. Ou seja, uma vida que eu nunca chego, eu nunca desfruto,
eu nunca amadureço, eu nunca alcanço os objetivos que o Senhor proporcionou para mim, e eu também não sou aquele que volta para o mundo. Ou seja, eu fico 40 anos vagueando no deserto, né? Ora eu estou aqui, quase chegando na boa terra, aí eu vagueio de novo, aí chego lá perto do Egito, aí daqui a pouco eu volto de novo para perto da boa terra, e é isso. E eu falei assim, Senhor, minha vida não pode ser isso. Eu não posso acordar essa semana, amém. Vou desfrutar, eu visito os irmãos, participo de todas as reuniões, leio a Bíblia, leio o alimento diário, prego o evangelho, tudo. Aí na outra semana, não, quero saber dos irmãos não, os irmãos dão muito trabalho, eu vou cuidar da minha vida, eu vou estudar, e o Senhor cuida dos irmãos. Aí na outra semana, amém, Senhor Jesus, vamos lá. Irmãos, minha vida não pode ser isso. Né? E eu fui exposto, porque eu falei, o Senhor, né, desde pequeno, conferência, palavra, reunião, vários irmãos cuidando de mim, e eu vi que a minha vida está sendo esse deserto. Né? Ora eu estou desfrutando muito do Senhor, e ora eu estou muito aquém de ser alguém que merece entrar na boa terra. Né? Senhor Jesus. Então, nós vemos que o Senhor trabalhou ali durante 40 anos. Né? 40 anos o Senhor ficou fazendo o povo rodar. Falou, vocês têm que amadurecer. Né? Um irmão já mostrou para nós uma vez o tanto que a viagem do Egito ali para Canaã era uma viagem rápida. Não era uma coisa para durar nem um ano. E o Senhor precisou mostrar para eles, vocês não estão maduros. Vocês não estão crescidos, amadurecidos o suficiente para eu entregar a boa terra para vocês. Senhor Jesus. Então, uma coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui é, a nossa vida, essa vida de cruz, não vai ser fácil, irmãos. Né? Tem hora que a gente tem que simplesmente falar, Senhor, amém, eu não estou de bom humor, não quero ir para a reunião, mas vamos lá. Não estou em condições de desfrutar, minha semana foi difícil, mas amém, vou tirar aqui 10 minutinhos, vou me deleitar na palavra, na presença do Senhor. E é isso, nós vamos ter que mortificar os nossos efeitos. Né? Não por mim mesmo. Eu mesmo, muitas vezes, eu olho assim para um livro que eu estou desfrutando, ou para a Bíblia, e falo, nossa, esqueci de novo de ler. Não, amanhã eu vou ler. Aí de novo. Né? E não é porque eu estou fazendo algo errado. Estou trabalhando, eu estou cuidando da minha casa, estou estudando. Não é nada de ruim. Mas isso me tira, irmãos, me tira do foco. Né? Senhor Jesus. Então, uma coisa que eu desfrutei assim para mim, que eu não posso ficar vagando por aí. Né? Senhor Jesus. Um versículo aqui em Filipenses. Oh, Senhor Jesus. Filipenses 3, 7, 8. Fala assim, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. E eu falei, olha o nível de Paulo. Eu estou muito aquém disso aqui, de considerar tudo que está à minha volta como esterco. Falo, não, isso aí não é importante. Isso aí não vale a pena. Não vale a pena eu perder meu tempo com isso, perder minha saúde com isso. Como nós vamos ver amanhã, não adianta eu ficar ansioso por isso. Né? Senhor Jesus. Então, quando o Senhor nos chama, ele não vai ser uma jornada fácil, irmãos. Mas o Senhor, como fala o hino, Deus não prometeu o céu sempre azul, né? Nem mar de rosas, brisa do sul. Mas prometeu descanso em labor. Luz para a senda, eterno vigor. Né? Graça e socorro na aprovação. Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa carreira cristã não vai ser um mar de rosas, mas também não vai ser, né, só provação, só dificuldade, só limitação, só cruz. Não. Né? Nós temos o lado bom também da cruz. E eu queria deixar aqui uma experiência de um irmão. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. Anotei aqui. É um irmão antigo, já faleceu. Queria deixar aqui a experiência dele. Um irmão alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu acho que é isso. É um alemão. Eu não sei não, é alemão. E eu estava eu estava desfrutando, né, de um livro
Isso é um outro livro, um livro que eu estava desfrutando em casa. E aí colocou a experiência dele. Ele era um irmão cristão, pregava ali na Alemanha. E quando se levantou o governo de Hitler, começou as perseguições, ele, vou capar o gato. Foi para a Inglaterra. E aí quando ele chegou na Inglaterra, e ele viu o que estava acontecendo na Alemanha, e o Senhor tocou nele. Né? O Senhor, ele foi compelido pelo Espírito a retornar para a Alemanha. Porque ele falava assim, eu não posso participar, ele falava assim, eu não posso participar da reconstrução da Alemanha se eu não estava lá para sofrer com os alemães. Né? Mais do que o sentimento que ele tinha para Cristo, ele ainda tinha um certo sentimento humano, né? Falava, eu tenho que estar lá, são os meus compatriotas. Né? E ele voltou. Né? Ele ficava pregando por meio de rádio, isso na Inglaterra, quando ele estava na Inglaterra, e aí ele voltou, em pouco tempo ele foi preso, e aí ele começava a pregar nos campos de concentração. Para onde ele ia, ele pregava. Não queria saber. E pregava, e pregava, e pregava. E pouco antes de acabar a guerra, ele faleceu. Faleceu em 9 de abril de 1945. Né? Então, já estava ali. E o que eu fiquei, né, olhando ali? Foi a carreira cristã, nós temos que ter esse tipo de pessoa, muitas vezes, como objetivo. Né? Como modelo, desculpa, como objetivo não, como modelo. Alguém que o Espírito pode compelir você a fazer coisas por ele. Coisas que muitas vezes você vai achar loucura. Fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, desculpa, não vale a pena. Eu lembro uma vez eu estava juntando uma grana para comprar um carro que eu vendi depois. E eu estava juntando. Aí o Senhor, quando eu tinha juntado R$1.000, apareceu uma necessidade e o Senhor me tocou. Eu falei, não, ralei muito para chegar aqui. Eu ganhava R$645. Juntar 1.000, foi um sacrifício. E o Senhor tocou e falou, não vou ofertar, nem adianta. Só que o Senhor, ele sabe, né? Ele sabe chegar na gente do jeito certo. E aquilo ali, uma coisa que para mim foi um sacrifício. Eu não queria. Né? E muitas vezes eu não via caminho do Senhor trabalhar em mim para ofertar aquele valor. Mas o Senhor falou, você vai ofertar. Né? E o Senhor, de fato, toca na gente de um jeito que você fala, amém, eu ofertei. Não sei como, né, mas eu ofertei. Né, Senhor Jesus. Então, nós como cristãos, temos que ter sempre como modelo cristãos maduros. Irmãos que, de fato, ofereceram a sua vida ao Senhor e deixaram para trás tudo aquilo que eles consideravam como esterco. Não vale a pena. Não vale a pena isso aqui pelo Senhor. Né? Senhor Jesus. Então, eu preciso pagar o preço. Né? Senhor Jesus. E só mais um ponto aqui para fechar a mensagem. Muitas vezes eu tinha esse sentimento e eu li um livro, não foi agora, há algum tempo atrás, o Senhor mostrando tanto que muitas vezes nós somos filhos mimados de Deus. Você é filho de Deus? Mas você é um filho de Deus criado com vó. Entendeu? Sua avó muitas vezes estragou você. Desculpa as avós. Né? Mas aquele filho mimado que só vou para a reunião se tiver ar-condicionado e lanche no final. Senão, não me chamem. Eu só vou pregar o evangelho se os irmãos marcarem o horário e for perto da minha casa. Não, eu só vou para a conferência se os irmãos me ajudarem com algum valor. Não, a gente começa a colocar condições e a gente se torna um filho mimado de Deus. A mensagem vem justamente mostrar para nós que nós precisamos de cruz. Nós precisamos ser mortificados. Nós vamos ter uma carreira difícil. E eu quero ser o filho mimado. Você fala, não, Senhor, assim não, dessa forma não. Poxa, eu não quero ir. Né? E realmente eu olhei para mim e falei, nossa, eu sou muito criado com vó. Né? Eu nem tenho mais meus avós. Mas eu olhei assim e falei, realmente, eu coloco muitas vezes tantos empecilhos, tantas coisas para poder fazer alguma coisa pelo Senhor. E o Senhor mostrou para mim e falou, você é mimado. Você é mimado. Né? A gente quer o conforto. Não, eu quero ir para a reunião, estar confortável, sentar lá no meu lugarzinho, canto 3 hinos, desfruto da mensagem, compartilho, vou para casa feliz, bati meu ponto na igreja. Amém. Não é isso, irmãos. A vida cristã vai muito além disso. Né? Senhor Jesus. E só para fechar, desculpa que eu estou falando muito, a cruz há uma característica que o mundo hoje
valoriza muito e que é totalmente contrária à cruz. Que é você ser o quê? Você ser autoconfiante e autossuficiente. Aqui em Romanos 11:36, Senhor Jesus. Romanos 11:36 fala assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Ou seja, esse versículo mostra para nós que Cristo é tudo. Ele criou tudo, tudo veio por meio dele, tudo é para ele, né? Tudo, ele é o foco de tudo, o centro de tudo. A partir do momento que eu me torno uma pessoa autoconfiante, eu tirei minha confiança de Deus. Se eu tenho um objetivo, se eu almejo que o Senhor trabalhe em mim, que eu seja um cristão de fato aperfeiçoado, moldado pela palavra do Senhor, pela sua vida, se tem uma pessoa que eu não posso confiar é justamente em mim mesmo. Né? E o que o mundo lá fora fala? Você é capaz, você consegue, né? Você tem potencial, você não precisa de mais ninguém. Né? Porque o mundo ele quer justamente mostrar para nós que nós somos autossuficientes. Eu não preciso vir para a igreja para ser bom. Né? Eu posso muito bem pagar um coach, ele vai me auxiliar, vai me dar várias diretrizes ali, metas a cumprir, e eu vou ser bom. Humanamente falando, você realmente pode ser muito bom. Mas se aos olhos de Deus, sobre a ótica de Deus, não vai ser nada bom. Né? Senhor Jesus. E a ótica de Deus, ela muda todas as coisas. Se nós passarmos a olhar a nossa vida pela ótica de Deus, tudo vai mudar. Nós vamos ver as coisas de maneira muito diferente. Né? Senhor Jesus. E eu estava lembrando ali Estevão e Paulo. Né? Pensa Paulo, está ali um dia apedrejando os cristãos, pegando as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, e no outro dia, pouco tempo depois, ele é um daqueles. Eu fiquei me colocando ali, falei, eu ia chorar muito se eu fosse Paulo. Porque pensa, né? Eu me converti, primeira coisa que vinha na minha cabeça, olha o que eu fiz com Estevão. E agora eu sou um. Né? Na hora eu chorei. Eu falei, não tem como eu olhar para as coisas do Senhor sobre uma ótica e não ver, né, que o objetivo muda. As coisas mudam sobre a ótica de Deus. Né? Aos olhos humanos, Paulo estava ali. Não, estou fazendo o que a lei manda, o que o judaísmo manda, estou certo, é isso aí. Aí o Senhor veio e mudou a ótica dele. Aí ele falou, está tudo errado. Tudo o que eu fazia estava errado. Não era isso. O que eu achava que era certo está errado. Né? Senhor Jesus. Então eu passei a falar, Senhor, que eu possa ver, né, as coisas no meu dia a dia sobre a sua ótica. Né, com os olhos do Senhor. Né, porque com os olhos do Senhor as coisas são diferentes. Né, e na hora que eu comecei ali, aquela hora que você está assim, estava lendo assim, só cai a lágrima. Nem adianta você falar alguma coisa. Eu fui exposto na hora, falei, nossa, né? Eu me coloquei na hora no lugar de Paulo. Falei, nossa, imagina como é que fica o coração de Paulo vendo uma situação dessa. Né? Falei, poucos dias atrás, a pessoa foi apedrejada na minha frente, eu peguei as vestes daqueles que apedrejaram, e agora eu estou na mesma condição do que ele. Né? Senhor Jesus. Então, irmãos, muitas coisas o Senhor tem para trabalhar em nós, para fazer em nós, e nós temos que nos deixar ser aperfeiçoados. Se tem uma coisa que eu desfrutei nessa mensagem é que eu ainda sou muito focado em mim mesmo. Né? Eu me preocupo muito comigo, com o meu bem-estar, onde é que eu vou estar, as minhas ansiedades. Na hora que os irmãos falaram que a palestra ia ser sobre ansiedade, eu falei, é para mim, porque eu sou extremamente ansioso. Eu sou daquele ansioso que, se tem algo no outro dia, eu não durmo à noite. Passo a noite em claro, até resolver aquela coisa no outro dia. Então, assim, eu sou extremamente ansioso mesmo. E quando os irmãos falaram, eu falei, é para mim, amém. Não é para mais ninguém a palestra. Ele tem 40 pessoas, amém. Tem 80 pessoas, 100 pessoas no local, mas você sente que o Senhor está falando para você. Então, irmãos, vamos focar nas coisas do Senhor, e deixar o Senhor trabalhar em nós mesmos. Amém. Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos compartilhar em pequenos grupos. E só uma orientação para os irmãos. Vamos fazer grupos pequenos de 3 ou 4 irmãos, para que todos possam compartilhar. Amém? Amém.